Olá, e no vídeo de hoje eu venho falar sobre comparação. E comparação significa o ato de analisar semelhanças ou diferença entre dois ou mais elementos. Então, quando você entra no campo da comparação, você está sempre comparando ou as diferenças ou as semelhanças que existem entre os dois ou mais elementos. E para lembrei de uma história aqui da Bíblia que fala muito sobre isso, né? Sobre comparação, que está ali naquele campo de comparação, que é a história de Ana e Penina, que está presente no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, em que conta a história, né, de Ana, que posteriormente seria foi a mãe de Samuel, mas que antes disso ela passou por esse processo, ela viveu nesse campo de comparação. Olha o que a história fala. 1 Samuel, versículo 2. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o outro Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então essas duas mulheres eram casadas com Elcana, que tinha essas duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Penina dava frutos, né? Penina, diante da sociedade, era uma mulher que estava frutificando, né? Estava tendo filho, que estava aumentando ali os filhos de Elcana, enquanto Ana ainda não tinha, né? Ainda não tinha gerado nenhum filho. E isso, né? Gerou entrou no campo de comparação. Ana ter que conviver com seus conflitos, né, internos, de se sentir de alguma forma rejeitada, comparada, e ainda também externamente, né? As pessoas deveriam também falar sobre isso, porque estamos falando numa época de uma sociedade em que não ter filhos, né, de alguma forma significava ali uma vergonha por não gerar, por não ter filhos. E ainda, né, diante de todo esse processo, olha o que o versículo 6 fala. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ainda, né, está ali naquele processo de não gerar filhos, né, de ter ali a sua vida comparada com a esposa do seu marido. E ainda a outra, né, que ele usa o termo de competidora, e ainda também excessivamente lembrava ela, né? Irritava ela, lembrava ela de que ela não tinha filhos. E uma vez ao ano, o seu esposo, ele subia ao monte. Aqui no versículo fala, aqui, versículo 3. Subia, pois, este homem à sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Então, uma vez ao ano, o seu esposo, Elcana, ele subia ao monte para sacrificar, adorar o Senhor. O que acontece? Ana decidiu, né? Ela se posicionou, ela se movimentou diferente. Pois dessa vez que eles subiram ao monte, Ana foi para o melhor lugar, digamos assim, né? Para o lugar onde ela encontraria as respostas, para o lugar onde ela abriria o seu coração e ela teria as suas orações respondidas, que foi para orar ao Senhor. Olha o que a Bíblia fala. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentada em uma cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, mesmo angustiada, mesmo, né, nesse processo de se sentir comparada, se sentir esquecida por Deus, por não gerar filho, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, estamos vendo aqui uma mulher que ela abriu o seu coração para o Senhor, né? Ela rasgou a sua alma e de tudo ali que estava causando amargura, de tudo aquilo que estava ali causando as situações que ela estava vivendo, né? De tudo aquilo que estava afetando a sua vida emocional e também até o seu casamento. E ela fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva e não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, ela fez um voto. Se o Senhor, né, finalmente, né, concedesse ela gerar, ter filho, ela entregaria esse filho, seria separado para o Senhor. Que posteriormente, né, o Senhor abriu a sua madre e ela gerou, né,
Samuel, que foi ali importante ali no processo ali também de ser um profeta e de ter ungido Davi. E aqui, no versículo 17, ela também teve uma conversa com o sacerdote Eli. No versículo 17, ele falou: vai em paz e que Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E ele fala aqui: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era tão triste. Então, ela se posicionou, né? Dessa vez que eles subiram ao monte, ela abriu seu coração ao Senhor, entregou ali abriu o que estava amargurando, o que estava ali inquietando a sua vida. E depois de ela ter se entregado ali para o Senhor, tudo aquilo que estava dentro do seu coração, a Bíblia fala que ela foi seu caminho e comeu, e seu semblante dela não era mais triste. Então ali já começou a mudança, né? O Senhor já começou ali a mudar a vida de Ana. E o versículo seguinte fala, versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e o chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então a Bíblia fala que, passado algum tempo, para uma gestação, né, são 9 meses de gestação, mas certamente ela deve, a Bíblia não fala especificamente, mas ela passou por um tempo, por um processo para gerar e ter esse filho. Então, com certeza, assim, né, falando do que a gente possa imaginar, do que a gente pode refletir sobre isso, essa mulher também teve a vida transformada, né? Ela foi transformada ali, enquanto ela esperava, enquanto ela estava nesse processo de espera. O Senhor também transformou o seu coração, a sua vida emocional, tudo aquilo que, né, deixava entristecida. Então, eu trago para vocês hoje, né, essa história de Ana, uma mulher que viveu num centro, né, de estar ali com a sua vida sendo comparada, de ter a sua, como a Bíblia fala, né, a sua competidora ali também irritando né, os seus dias, mas essa mulher se posicionou, essa mulher buscou, ela buscou ao Senhor, e o Senhor respondeu às suas orações. Então, deixo para vocês essa reflexão neste dia.